Olá, boa tarde. Essa é a última mensagem da oficina de cura interior, baseada em pequenas leituras diárias, leituras bíblicas diárias. Hoje, a minha ideia é preparar vocês para um encontro pessoal, um estar a sós com Deus. Na realidade, estar com o Espírito Santo, invocar o Espírito Santo para que te acompanhe. Eu vou ler, então, a introdução do livro Meu Amigo Espírito Santo, de Abe Uber. Meu Amigo Espírito Santo, de Abe Uber. Somente a introdução do livro. Há muitos anos, logo nos primeiros dias do meu ministério pastoral, tive um sonho. Eu era um jovem pastor que estava começando a expandir uma igreja local na cidade de Santarém, no Pará, norte do Brasil. Na época, tinha pouquíssima experiência em liderança ou mesmo em multiplicação de igrejas. Toda a minha confiança se encontrava nas promessas de Deus que estavam sobre mim e sobre o ministério do qual eu fazia parte. Mesmo não me sentindo o melhor candidato para cumprir aquela missão, havia uma convicção em meu espírito que me dizia que, se perseverasse em obediência e muito trabalho duro, com fé no chamado de estabelecer o reino de Deus naquela cidade, veria o Senhor nos honrando no tempo oportuno. E foi o que aconteceu. Depois de uma longa temporada, desenvolvendo uma forte cultura de adoração e de busca por intimidade com Deus entre nossos líderes e membros locais, pude ver nossa igreja experimentar um crescimento sobrenatural. O que vivemos foi um poderoso tempo de avivamento, durante meses consecutivos. Semanalmente, víamos em nossas reuniões centenas de conversões, batismos com o Espírito Santo, libertações, milagres e curas. Era como se o céu estivesse invadindo Santarém, no Pará. Nós estávamos muito surpresos e gratos com tudo o que estava acontecendo. Diante daquele mover, enxergamos a necessidade de começar a adotar novas estratégias para potencializar seu impacto e multiplicar os frutos. Porém, antes mesmo que pudéssemos realizar grandes mudanças, o crescimento que antes experimentamos diminuiu o ritmo. Durante semanas, nos víamos estacionados. Certa noite, em especial, durante um momento de profunda adoração e oração, abri meu coração para Deus e compartilhei que não queria que os nossos melhores dias como igreja estivessem no passado, mas sim à nossa frente. Meu maior desejo era descobrir como voltar a viver o crescimento sobrenatural que eu sabia que Ele tinha para nós. Então pedi para que o Senhor me mostrasse, ainda naquela noite, o que faltava para experimentarmos novamente aquele romper do Espírito que havia transformado Santarém. Depois que terminei de orar, decidi esperar pela resposta que havia pedido, mas absolutamente nada aconteceu. Fui dormir então um pouco decepcionado. Contudo, mal sabia eu que durante meu sono, o Senhor atenderia a minha oração. Naquela noite tive um sonho profético em que me via dentro de um barco flutuando sobre um grandioso rio que parecia não ter fim. Eu não conseguia ver até onde ele ia, porém algo dentro de mim me fazia querer percorrê-lo até encontrar seu ponto final. As águas eram tão brilhantes que me deram a impressão de estar navegando sobre diamantes. Ao mesmo tempo, eram tão limpas e transparentes que, se eu me aproximasse da borda do barco,
era possível enxergar um imenso cardume nadando ao meu lado por todo o fluxo. Bom, para ir direto ao ponto, o Espírito Santo estava tentando me dizer através daquele sonho era que o período de crescimento que experimentamos no passado estava diretamente relacionado com o foco da nossa igreja na época, intimidade com Ele. Todo o avivamento e crescimento sobrenatural que estávamos vivendo era fruto do mover do Espírito de Deus, em consequência, a nossa busca pelo relacionamento com Ele. Tanto a imagem do rio seco, quanto eu forçando os peixes a avançar, representavam o que aconteceu com a nossa igreja ao tentarmos mudar a estratégia sem antes ouvir a voz do Espírito. Assim entendi que a mensagem divina para mim e para a congregação a qual eu pastoreava era que o crescimento que Ele tinha para nós não viria por força ou violência, mas pelo seu Espírito. Só viveríamos a plenitude de tudo que o Senhor havia planejado para nosso ministério, nossas famílias e nossa cidade, se tivéssemos como prioridade a intimidade com o Espírito Santo. Pastor Abe Uber continua é um pouco maior a introdução que ele faz ao seu livro. Mas eu quero ler também uma introdução, os parágrafos do livro Celebração da Disciplina, que eu já falei durante essa oficina, já me referi a ele, já usei alguns textos dele. Até bem pouco tempo eu não entendia muito isso de adorar a Deus. Eu ficava achando que se a gente quisesse adorar a Deus em espírito, que Deus seria um Deus vaidoso, que quer muita adoração. Mas não é isso, não. Eu pude compreender durante esse período que nós estamos fazendo essa oficina, que a adoração a Deus faz com que as coisas se potencializem na nossa vida. Que Deus, se agradando da adoração, Ele faz as coisas acontecerem. Então não é adorar a Deus porque Ele é um Deus vaidoso, não. É adorar porque ao adorar a Deus, ao entregar a Ele a nossa vida, ao querermos uma intimidade com o Espírito Santo de Deus, a gente vai conseguir que as coisas se potencializem na nossa vida. Então eu vou ler um pedacinho do capítulo Celebração da Disciplina, de Richard Foster, no capítulo A Disciplina da Adoração. Adorar é experimentar a realidade, tocar a vida. É conhecer, sentir, experimentar o Cristo ressurreto no meio da comunidade reunida. É irromper na Shekinah de Deus. Shekinah é a glória ou a radiância de Deus. Ou, melhor ainda, ser invadido por ela. Deus está ativamente buscando adoradores. Jesus declarou: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. João 4, 23. É Deus quem busca, atrai, persuade. A adoração é a resposta humana à iniciativa divina. Então, eu gostaria que vocês se preparassem para uns momentos de procurar adorar o Espírito Santo, ter o Espírito Santo como seu companheiro, assim como esse pastor. Ele não está mais em Santarém, o pastor Abe Uber, eu acho que ele está em São Paulo, mas ele dirige uma igreja muito grande, tem uma igreja muito grande,
E a de Santarém também cresceu muito quando ele estava lá. E a multiplicação não veio pelo pastor Eibe Uber, a multiplicação veio porque o Espírito Santo estava agindo. Então eu espero que essa oficina tenha trazido para vocês um pouco de reflexão sobre, e principalmente isso que eu falei agora. Adorar a Deus não é porque Ele é um Deus vaidoso que quer adoração. É que na medida em que nós adoramos a Deus, Ele faz as coisas acontecerem na nossa vida. Boa semana para vocês.